gente de São Caetano do Sul, parceria para juntos alcançarmos o mundo. E esse tempo que estamos aqui é para conversarmos como que podemos alcançar o mundo. Então, quem não ouviu ainda, muito obrigado porque você está aqui. Deixa eu te falar algumas coisas bem pontuais, porque o nosso conteúdo aqui hoje ele é muito bom, muito grande, um conteúdo excelente. Eu espero que você consiga acompanhar tudo e realmente você vai ser enriquecido com isso. Qual o nosso objetivo nesse webinar? O nosso objetivo nesse webinar é acender dentro de você, se ainda não está aceso, e se já está acesa essa chama dentro de você, incendiar mais ainda essa questão de pregarmos o evangelho para todas as pessoas. Nós estamos lançando a década de evangelização, 2020 a 2030, onde nós queremos alcançar o mundo inteiro com o evangelho, até o último homem e a última mulher, no último canto do mundo. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através da mídia social. É nesse ambiente que nós vamos fazer. Então, deixa eu te falar algumas coisas bem pontuais aqui. Recentemente eu estava na China. China é um país fechado. Você sabe a situação da China, tudo o que acontece ali. Dentro daquele país, eu tinha internet aberta e eu conseguia ver o que estava acontecendo ao redor do mundo. Naquele país, pessoas conseguem ver o que está acontecendo ao redor do mundo. Nós sabemos, por exemplo, de um país como o Irã. Você sabe a situação do Irã. O Irã é um país que você não pode chegar lá e abrir a sua igreja, colocar um prédio bonito, uma porta aberta na avenida principal da cidade. Isso não acontece. As pessoas estão sendo alcançadas através da mídia social e milhares, escuta isso, milhares e milhares de pessoas naquele país, naquela região árabe, está escutando o evangelho através da mídia social. Escuta isso. Nós temos a maior mensagem do mundo, a maior, a melhor, a totalmente verdadeira, que não engana, que não promete e não cumpre. A mensagem do evangelho está nas nossas mãos. O Criador do Evangelho está dentro de nós, Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus, a Trindade habita em nós. Nós temos a melhor, a maior, a melhor boa notícia que você pode encontrar no mundo todo, dentro de nós. Nós precisamos compartilhar. Jesus falou para irmos. Nós queremos ir e compartilhar. E como que nós podemos fazer isso nos dias de hoje? Nós precisamos anunciar o Evangelho. Daqui a pouco você vai escutar o pastor Lamartine, ele falando exatamente isso. Nesse momento que aparentemente a igreja local, a porta foi fechada, uma janela de oportunidade foi aberta para nós falarmos com o mundo inteiro. Como? Através da mídia social. Recentemente estávamos fazendo um evento, foi um evento de 12 horas de oração online, e nós tivemos um alcance de 150 mil pessoas. E nesse alcance, nós tivemos mais de 19 países ouvindo o que nós estávamos falando, eu olhando numa tela de um computador. Presta atenção nisso. Para eu falar na mídia social, e eu queria muito que você escutasse isso, para nós já caminharmos aqui com tudo que você vai ouvir. A igreja local, ela tem a identidade de uma paróquia local. Eu prego para o meu povo, eu prego para o meu bairro. Na mídia social, a minha paróquia é o mundo. Como eu te disse, nós tivemos uma programação, 150 mil pessoas no Brasil, todos os estados do Brasil, e 19 nações ao mesmo tempo sendo alcançadas a partir de uma câmera, a partir de um computador. Duas coisas que eu quero deixar no teu coração, ou três coisas. Nós temos a maior mensagem do mundo, vamos compartilhá-la, compartilhar o Evangelho. Quando eu vou para a mídia social, pastor, líder, presta atenção nisso, eu não falo mais da minha instituição. A mídia social não é institucionalizada. Eu não prego mais para o meu bairro, eu não prego mais para a minha cidade. Eu estou pregando para todos os países do mundo ao mesmo tempo, gente que eu nunca vou ver, mas lá no céu eu vou encontrar com essa pessoa. Então, eu preciso pregar o Evangelho. E aí eu preciso de toda a expertise da mídia social, e você vai receber toda essa carta aqui hoje, mas eu preciso pregar
o Evangelho de Jesus Cristo. O mundo está desesperado, tem uma lacuna aberta. Nós temos a solução, nós temos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para pregar. Então, o meu convite, o nosso convite, o convite do Dia Global, o convite do Go Youth, que é quem está promovendo este webinar, é vamos juntos pregar o Evangelho. E eu não sei se eu consigo colocar aqui na tela, Carol, não sei se você consegue colocar, por favor, a agenda, aqui só para mostrar a agenda para todo mundo. Mas se não conseguir, eu vou falar para você. Nós temos hoje uma agenda, nós estamos lançando a Go Decade, uma década global de evangelização. Nós queremos pregar o evangelho para todas as pessoas, todo homem, toda mulher, nos próximos 10 anos. É possível? Sim, é possível. Dia Global, Mês Global de Evangelização em 2020, através da mídia social, falou para mais de 600 milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, nós podemos sim. E nós, como Dia Global de Evangelização, temos uma agenda, não é um programa para você, é um movimento para caminharmos juntos para alcançarmos o mundo para o Senhor Jesus Cristo. Então, escuta o que Deus vai falar ao teu coração, participa, faça perguntas, porque Deus está abrindo um novo tempo para o seu ministério, que você vai falar com pessoas que você nunca imaginou. Então, já passando aqui para frente, creio que quem vai falar agora... Muito Carol, bem, é aí. A Ruth. A Ruth tá aí. A Ruth vai explicar um pouquinho para a gente o que é o Global Action Youth, né? O que é esse grupo e o que a gente está buscando fazer. Deixa eu pôr a Ruth aqui para a gente poder... Deixa eu achar ela. Daí... Pronto. Ruth, é com você. Olá, pessoal, tudo bom? Tá ligado ou não tá ligado? Peraí, cadê? Ali. Olá, pessoal, tudo bom? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Go Youth, né? A nossa turma. Aí, deixa eu compartilhar a tela. Como é que eu compartilho aqui também? Aqui. Não tá me permitindo, Carol. Quer dar uma... Carol? Tô liberando aqui, peraí. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre como nós funcionamos. Hoje nós somos um grupo de 7 organizações que estão à frente, né? A Vocário, Jocum, Jesus for All, a Christian Vision, a Semana de Avivamento, Unidade Rio e a CRU. Nós estamos juntos hoje liderando o Go Youth, né? É o grupo de jovens da Go Action. E a Go Action ela vai se ramificar em vários grandes grupos ao redor do Brasil aí. Nós teremos o Go Pastors, nós teremos o Go Homens, Men, Women, nós teremos todo assim, da mesma forma que você vê aqui como nós vamos funcionar, todos os outros vão também. Os outros grupos vão também. Então, aqui nós temos o core, né? E nós queremos levantar mobilizadores ao redor do Brasil. Com mobilizadores, nós não dizemos que nós queremos levantar influenciadores, nós queremos levantar pessoas com coração pelo Evangelho, que queiram mobilizar outros para levar o reino de Deus. E, a partir dos mobilizadores, nós queremos levantar líderes de jovens ao redor do Brasil também. Aqui um pouquinho sobre o que é, quem nós somos. Nós somos um movimento global que mobiliza e equipa cristãos ao redor do mundo para anunciar as boas novas de Jesus. A nossa visão é cada jovem vivendo e compartilhando Jesus por onde quer que for. A nossa missão é despertar, mobilizar e equipar jovens cristãos a um estilo de vida que anuncia Jesus. E nós temos um compromisso com esse estilo de vida de evangelismo. Essa é a nossa
Isso é quem nós somos, esse é o nosso DNA, para vocês conhecerem um pouquinho. Pode tocar, Carol. Legal, Ruth. Muito obrigada. Então, agora a gente vai ouvir o pastor Lamartine, e é uma palavra muito especial que ele preparou aqui para a gente e que inspire os corações de todos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Graça e paz a todos. Oi, gente querida. Eu sou o pastor Lamartine Pozella, pastor da Yacht Church. Recebi o desafio, o privilégio e a honra de trazer uma palavra a respeito da igreja e o ambiente digital. Estamos vivendo em tempos diferentes. Esta pandemia, esse lockdown que trouxe para o mundo tanta ansiedade, tantos abalos, também trouxe uma oportunidade extraordinária para a igreja. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes disso, eu quero ler com vocês alguns versículos aqui da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. O versículo 9 diz assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Obviamente, eu não vou aqui discorrer a respeito do contexto do capítulo, porque ele é riquíssimo, e eu poderia passar aqui uma semana inteira sem conseguir esgotar este capítulo. Mas o que me chamou a atenção aqui neste texto é que Deus, segundo o seu beneplácito, segundo a sua própria vontade, ele fez convergir em Cristo na plenitude da dispensação dos tempos, né? Todas as coisas em Cristo. Aqui nesse texto a gente vê claramente que Deus ele tem uma agenda a ser seguida. Deus ele não se atrasa e tampouco ele se antecipa. Deus tem o seu tempo e ele chega no tempo exato que ele escolheu e que ele predeterminou. Bom, muitas vezes a gente fica pensando, por que será que Jesus veio exatamente naquele tempo? E eu queria dizer para vocês hoje aqui, meus queridos, que Deus tem um padrão. Quando ele quer levar o mundo a um salto de qualidade, né, ele sempre vai fazer algo novo, que muda, que dá um abalo, né, vamos dizer assim, no status quo, em tudo que está acontecendo na sociedade, e ele transforma todas as coisas. Foi assim com Jesus. Jesus nasceu no tempo oportuno. A palavra plenitude, pleroma, no grego, significa tanto, por exemplo, um recipiente completamente cheio. Então, aqui poderia ser entendido que o tempo chegou a se encher, a estar completo o tempo de espera. Mas também esta palavra tem a ver com uma fruta madura, né? Uma fruta que chegou ao seu estado mais pleno, que está pronta para ser consumida. A plenitude dos tempos significa que Deus trabalhou ao longo da história para que ele pudesse trazer o seu filho. E a gente, quando analisa a história, Jesus nasceu, obviamente, debaixo do Império Romano, né? A nação de Israel estava debaixo, né, da égide, da tutoria, né, do domínio romano, mas também estava debaixo de uma filosofia grega que helenizou o mundo, inclusive trazendo a língua grega para todas as nações que Alexandre conquistou. Alexandre o Grande, mais de 300 anos antes de Jesus, ele dominou o mundo. E ele fez algumas coisas além de dominar. Ele aculturou, ele trouxe uma nova cultura e, especialmente, ele exigiu que os países dominados aprendessem a língua grega. Isso foi necessário para que o evangelho fosse pregado, porque o hebraico é uma língua que só se fala em Israel. Se os pregadores da palavra, do evangelho, só falassem o hebraico, eles não teriam como se comunicar para o mundo. Mas Deus não queria que a salvação fosse
reduzida à nação de Israel. Deus tinha o propósito de que o mundo inteiro pudesse receber a palavra. Então, a plenitude dos tempos fala tanto da língua, a língua grega ser uma língua conhecida de todo o mundo conhecido da época. O domínio romano trouxe consigo também a chamada Pax Romana. O que era a Pax Romana? Os romanos, onde eles dominavam, eles tinham guardas, eles tinham, vamos dizer assim, a segurança garantindo o direito de ir e vir das pessoas. Em outras palavras, com as estradas que foram abertas pelo Império Romano, com a garantia da Pax Romana de que as pessoas poderiam comercializar, ir e vir sem medo, né, de serem assaltadas. É óbvio que tinha isso naquele tempo também, mas perto da alternativa das outras nações, o Império Romano garantia muita segurança. Então, se você somar a Pax Romana, as estradas e a língua grega, que foi especialmente a Septuaginta, que foi o Velho Testamento escrito, né, em grego, para que todo mundo pudesse entender, somado às cartas de Paulo, dos apóstolos e os próprios evangelhos, todos escritos em grego, o evangelho pôde ser pregado. Então, vejam o que a Bíblia está dizendo. Que Deus vai preparando o ambiente, vai preparando as mudanças, as transformações históricas, até que chegue o momento que então ele envia, né, o seu filho para que ele não só salvasse o mundo, mas para que também a mensagem de salvação que ele trouxe pudesse ser alcançada por todas as nações, e foi exatamente o que aconteceu. Então, queridos, o que eu quero dizer é que Deus, ele é Senhor da história. E algumas vezes nós temos a sensação de que estamos manietados, de que as coisas fugiram do nosso controle, mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus está no controle. Uma outra guinada na história que fez uma diferença extraordinária, e a gente vê também a mão de Deus, foi a reforma protestante de Martinho Lutero, né? E este sábado, agora, 31 de outubro, é o dia que a igreja protestante celebra a reforma protestante. O que foi que garantiu que aquela reforma de Lutero, aquela insurgência, né, que as 95 teses que foram lá estabelecidas na paróquia de Wittenberg, pudesse transformar o mundo da época, inclusive o mundo de hoje, né? Bom, por volta do ano de 1450 a 455, Gutenberg criou a imprensa e o primeiro livro que ele imprime é a Bíblia. Contudo, ele imprimiu em latim. Martinho Lutero, que conhecia tudo que estava acontecendo à época, né? A Igreja Romana com problemas financeiros, precisando, né, de dinheiro para construir, né, a Catedral de São Pedro, começou a vender indulgências, em primeiro lugar, de vivos e depois, posteriormente, de mortos, ou seja, títulos de perdão de pecados, tanto de vivos quanto de pessoas mortas. Lutero, que tinha sido transformado pela palavra de Deus, que tinha descoberto, né, a fé pela graça, ele se levantou contra aquilo e colocou aquelas 95 teses. Mas aquilo foi só o start, foi o primeiro passo. Porque, na verdade, Lutero, ele se valeu, né, daquele avanço tecnológico que era a imprensa. Porque, além de ter traduzido a Bíblia para o alemão, ele começou a escrever muitos panfletos em alemão explicando a salvação pela fé e somente a palavra de Deus como autoridade para a vida do crente. Gente, ele se aliou com um dos principais pintores da época, um artista espetacular que começou a fazer a capa dos seus livretos. As capas dos livretos de Lutero eram verdadeiras obras de arte. Então, aquilo se espalhou, gente, de uma maneira extraordinária. As pessoas recebiam aqueles panfletos explicando de maneira simples, né, a palavra de Deus, e aí, então, a reforma religiosa, a reforma protestante começou a tomar corpo e saiu da Alemanha, foi para muitos lugares, foi para a Suíça, né? E o mundo, a geopolítica do mundo foi transformada pela mensagem que Deus tinha através de Lutero e depois de outros reformadores, né? Calvino, Zwinglio e muitos outros.
Mas o que a gente percebe é a mão poderosa de um Deus soberano que prepara todas as coisas para que na hora oportuna, entendeu? A sua vontade, a sua decisão seja concretizada na história dos homens. Então, gente, aqui nós vemos uma segunda guinada, uma segunda transformação usando a tecnologia, que foi, obviamente, a reforma protestante, que só foi possível em função da imprensa, tá bom? Hoje nós estamos agora vivendo com uma nova revolução, né? Alguns estão chamando de a quarta revolução industrial, que é a revolução da tecnologia. Aliás, no livro de Daniel, o profeta já tinha dito, né, que no final dos tempos o saber se multiplicaria e muitos correriam de um lado para o outro. Ele estava vendo exatamente o que acontece no mundo dos nossos dias. E, queridos, no tempo da pandemia, quando todos nós estávamos estupefatos, meu Deus, e agora? Nunca fomos proibidos de pregar, e agora como será? E eu me lembro que eu comecei a fazer de maneira despretensiosa lives e tal, e um dia, no meio da madrugada, o Espírito Santo me acorda e fala: filho, você já observou quantas pessoas estão te seguindo na internet? Porque eu tenho um trabalho muito forte no YouTube, também no Facebook, e eu percebi que uma grande multidão de pessoas estavam me seguindo. E eu falei para o Espírito Santo: sim, Espírito, eu estou percebendo. E o Espírito me perguntou: por quê? Para que a tua palavra seja pregada. Isso tudo não foi audível, tá bom, gente? Mas é aquela voz, né, do Espírito Santo dentro de nós, que você sabe que ele está falando com você, que não é só a sua mente. E quando eu falei para ele que era para que eu pregasse a palavra, o Senhor falou: não é só para isso. Eu quero que você se comprometa, porque existe uma multidão de pessoas e de ovelhas que não tem pastor, que não tem igreja. E ele começou a falar comigo: este tempo eu estou fechando a igreja para que a igreja perceba a oportunidade que eu estou dando de pregar para o mundo inteiro através da internet. E aí eu comecei a pensar e me lembrar que Deus, ele nos fecha para depois nos enviar. No Pentecostes, Jesus, quando vai subir aos céus, ele diz para os discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, aguardando que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram orando ali no cenáculo, né, no upper room, eles ficaram ali orando durante 10 dias à espera do Espírito Santo. E quando veio o Espírito Santo sobre eles, os empoderou, eles saíram pregando o Evangelho, e naquele dia 3.000 pessoas foram batizadas, se converteram e foram batizadas. Ou seja, Deus falou comigo: eu fechei a igreja, eu impossibilitei a igreja de pregar presencialmente, para que vocês pudessem abrir os olhos para aquilo que está acontecendo no mundo. Queridos, eu vou dar um exemplo para vocês. Na nossa igreja, eu falava num domingo para aproximadamente 4.000 pessoas. Quando nós ficamos impedidos de pregar o evangelho, eu até já tinha transmissão pela internet da palavra, mas eu não me dava conta que o número de pessoas que estavam lá fora era muito maior do que aquelas que estavam presencialmente. Então, foi através do lockdown e da pandemia que eu descobri o que Deus tinha, não só para a minha vida, mas eu creio para toda a igreja de Cristo dos nossos dias. Querido, quando eu comecei a me abrir para o que Deus tinha, Deus começou a falar comigo, eu comecei a fazer um trabalho não só de pregar, mas de mentoria. Mudei o nome da igreja de Palavra Viva, que é um nome totalmente brasileiro, para Yah Church, uma igreja que tem um nome internacional. Yah fala da aliança de Yahvé, né? Então é uma igreja que vai levar a aliança de Deus para com as nações, para com as pessoas através de Cristo, mas agora entendendo que Deus está nos dando um rebanho muito maior fora das 4 paredes da igreja do que presencialmente. Então, a partir daí, o meu coração se encheu de paixão, se encheu de poder, se encheu de fogo. A máxima que eu tenho usado hoje é aquela de John Wesley, né? Ele dizia: eu estou em chamas e as pessoas vêm para me ver,
pegar fogo, e elas pegam fogo também. Então, o que eu quero dizer para vocês é o tempo agora, é também a plenitude dos tempos. O tempo agora é um tempo que Deus está usando esta ferramenta para que a mensagem seja levada para o mundo inteiro, meus queridos. E é o que está acontecendo hoje. A igreja Church já está na Europa, nós já temos mais de 80 lares diferentes que se tornarão células e posteriormente igrejas. Aqui no Brasil nós temos mais de 600 células já que estão debaixo de mentoria em todo o Brasil, América do Norte, América do Sul. Isso tudo começou, meus queridos, nesse tempo da pandemia, nesse tempo do lockdown. Então, queridos, Igreja de Cristo, não vejam isso como um tempo de que Satanás está vencendo, porque eu confesso que houve momentos em que eu falei, meu Deus, o Senhor vai permitir que nós não tenhamos mais condições de pregar? E quando Satanás imaginou que nós estávamos perdendo, né, espaço, o que aconteceu foi exatamente o contrário. E, queridos, hoje, nós aqui em São Paulo estamos permitidos, né, de trazer ali 30%, 40% da capacidade do templo. Quando eu prego, eu estou pregando ali para 700 pessoas, mas quando eu termino de pregar, eu vou ver as mídias, 15, 20 mil pessoas assistiram a mensagem fora do local físico. Então, esse é o tempo, é a oportunidade. Queridos, nós temos a mensagem, nós temos o conteúdo, mas nós precisamos também ter o instrumento. E o instrumento hoje de você transmitir a palavra são as mídias sociais. Então eu quero incentivar a todos vocês, pastores, ovelhas, líderes de células, invistam na internet, invistam no mainstream, invistam em ter uma boa qualidade, né, de instrumentos, de captação, um bom som, um bom louvor que possa ser levado através da internet para alcançar o coração das pessoas, porque as pessoas estão lá, estão muitas vezes sozinhas, sem pastores, sem igrejas, e estão abertas para aquilo que o Evangelho está fazendo. Esta quarta revolução industrial, a Igreja de Cristo vai se valer mais do que ninguém. Não se iludam, Satanás pode pensar que ele é quem controla os tempos e as circunstâncias, mas não, Deus é soberano e ele se vale de tudo isso. Então não adianta a igreja ficar pensando, aí o fim do mundo, eu não posso fazer mais nada, eu rejeito isso, rejeito. Não, nós temos que transformar o nosso tempo, transformar as nações, ser resistência para o espírito de apostasia e do anticristo que se levanta nos nossos dias através dessa ferramenta extraordinária que são as mídias digitais. Então, meus queridos, a palavra que eu quero dizer para vocês, eu creio que nós estamos muito próximos da vinda de Jesus. Não estou aqui para dizer qual a maneira, como ele vem, de que maneira vem, eu só quero dizer que ele virá, porque ele prometeu e cumprirá a sua promessa. Agora, a Bíblia diz que o lavrador espera o precioso fruto, aguardando as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas de avivamento aconteceram no Pentecostes, há 2000 anos atrás. As últimas chuvas que produzirão a maior colheita que já houve na história da humanidade são derramadas nos nossos dias, nos últimos dias. Então essa colheita que nós estamos vendo é uma colheita de milhões. Eu me lembro que há 30 e tantos anos atrás, quando eu comecei a igreja, quando uma pessoa se convertia, a gente aplaudia e glorificava a Deus. O ano de 2019 não teve um culto que não tenha se convertido pelo menos 5, 10 pessoas. Teve dia de muito mais do que isso. Por quê? Porque o tempo é agora. E eu quero declarar que as fronteiras econômicas, as fronteiras políticas, geopolíticas não vão impedir da palavra de Deus chegar. Então, Igreja de Cristo, levanta a cabeça, não fique acuada, não fique amedrontada, essa é a nossa hora, chegou o nosso tempo, o tempo de pregar a palavra, porque Cristo é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, e Ele está se valendo desta ferramenta e desta instrumentalidade na internet para que a igreja chegue até onde as pessoas estão.
A Yacht Church hoje, ela está tendo contato com pessoas que não fazem parte de nenhuma igreja, milhares de pessoas estão convertendo e estão chegando para a Yacht Church, participando, estamos fazendo batismos online, estamos fazendo aclamação, recebendo as pessoas para membresia, estamos dando mentoria online, compartilhamos de tudo que temos no nosso aplicativo, no nosso site, para que as pessoas não só tenham a condição de receber a palavra, mas de serem pastoreadas, de serem mentoreadas. Então as nossas células online estão funcionando. Igreja, este é o tempo da pregação, usar este veículo. No tempo de Jesus, o que levou a palavra para as muitas nações era o quê? A Pax Romana, a língua grega e as estradas feitas pelo Império Romano. No tempo de Lutero, qual foi o instrumento que Deus usou? A imprensa, a tradução da Bíblia para o alemão e daí por diante para outras línguas. Qual é o instrumento que Deus está usando hoje? É a internet. Então, está na hora da igreja tomar consciência a respeito disso. Eu participo de um grupo que chama GKPN e um dia desses a gente estava recebendo um grande comunicador e um homem que trabalha com mídia nos Estados Unidos, é um dos maiores americanos, trabalha em Hollywood. E este homem falou, ele trabalha com 400 igrejas, que nesse tempo de lockdown, nesse tempo da igreja estar confinada, metade de todo o tráfico, né, da internet, metade de tudo que foi feito nos Estados Unidos na internet foi feito pelas igrejas. Então, o que eu quero trazer para você é a boa notícia. O evangelho ainda significa boa notícia. Então, igreja, se você ainda não começou a investir nessa área, invista, é hora, é tempo. O tempo é esse, não perca mais tempo, porque Jesus está voltando e ele vai usar da internet e vai usar você, para que a tua palavra chegue muito mais longe do que os seus pés podem chegar. Amém? Muito obrigado por essa oportunidade. Eu creio que haverá um grande avivamento, uma explosão de salvação no mundo inteiro antes do Senhor Jesus voltar. Então, você pode fazer parte disso. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Amo todos vocês em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Que inspirador, né? Muito especial essa palavra do pastor Lamartine. E agora a gente vai falar um pouquinho agora de coisas mais práticas, mas também a gente quer contar algumas boas histórias para vocês. Então, eu vou compartilhar um pequeno vídeo agora e depois o Lucas Dutra já vai compartilhar para a gente um pouquinho da experiência dele com a igreja da PIB em Curitiba, como é que tem sido esse momento, né, de pandemia e agora como eles estão se organizando para pós-pandemia. Então, só um pouquinho. Antes da pandemia, a nossa programação online se resumia à transmissão dos cultos de final de semana e durante a semana, mais ou menos 6 ou 7 transmissões. Em alguns dias, nós passamos a produzir 95 transmissões, programas, lives de oração, cultos, louvor, tanta coisa. Os ministérios entraram em ação, os líderes aprenderam a fazer lives, a transmitir o seu conteúdo através do celular. E as nossas células? Nós temos tido a grata surpresa de perceber que foi muito mais fácil conectar pessoas com as nossas células através das plataformas como Zoom, Meet e tantas outras. As células estão florescendo, os discipulados, são milhares de discipulados aqui na nossa igreja, pessoas sedentas por Jesus. E nós multiplicamos células pelo país e até fora do país. No interior do Ceará, na Espanha e também na Suíça, trabalhando com refugiados. Deus tem feito grandes coisas. Nós tínhamos um patamar de alcance digital da igreja e durante a pandemia nós vimos esse número crescer 10 vezes mais. Teve uma semana que nós tivemos um pico de quase 7 milhões de interações online. Gente acessando o site, assistindo o culto, compartilhando ou comentando uma postagem em alguma rede social nossa. Nós vimos um grande crescimento em engajamento, alcance, número de seguidores. É como se a gente estivesse vivendo um avivamento digital.
Então, o Lucas vai compartilhar conosco um pouquinho sobre como que foi e tem sido essa experiência lá na PIB em Curitiba. Lucas, com você. Beleza. Bem, gente, muito bom estar com vocês aqui. Bom dia a todos. Obrigado por essa oportunidade e até parabenizando aí todas as outras organizações, além da Semana de Avivamento, da qual eu faço parte, mas as outras organizações participantes aqui desse movimento que estão realizando esse evento. Tem sido muito bom caminhar com cada um de vocês. Mas assim como você viu no vídeo, na verdade o que eu queria contar para vocês é que a PIB de Curitiba, antes da pandemia, a gente já fazia muita transmissão de culto. Na verdade, a gente simplesmente tinha as câmeras, o pessoal fazia os cortes e tentava fazer o melhor realmente para transmitir aquilo que estava acontecendo presencialmente. Mas eu confesso para vocês, mesmo sendo uma igreja grande, a gente não sabia fazer culto online. Como engajar as pessoas, como fazer com que as pessoas possam estar participando, até porque é muito difícil, né? A gente não esperava que fosse durar tanto tempo a quarentena e as pessoas tendo que participar da igreja ainda dessa maneira muito mais virtual. Então a gente precisou se reinventar, não só com as questões técnicas, mas como conversar com a pessoa que vai estar em casa e vai estar com o celular na mão, vai estar às vezes com um tablet, vai estar com a TV ligada assistindo o culto, e é a família, e as coisas, a dinâmica da casa acontecendo, as crianças, o cachorro, aquela coisa toda assim, que é realmente muito mais complicado a pessoa poder manter a atenção dela nesse tempo. E a gente antes tinha lá 4, 10 transmissões por semana entre os cultos, e quando a quarentena começou, a gente reuniu a equipe pastoral da igreja e começou a desafiar os pastores para terem um encontro com as pessoas online. Além das células, que a gente acabou fazendo tanto pelo Google Meet, como pelo Zoom, e as células todas se manteram online nesse tempo e começaram a crescer, inclusive a multiplicar mesmo online. No começo o pessoal estava um pouquinho meio com medo, na verdade, de fazer isso, esperando a quarentena passar. E falou, gente, não dá para esperar, a gente precisa crescer, avançar. Tem gente chegando na igreja, mesmo sem nunca ter pisado na igreja, mas já faz parte da nossa igreja. Pra você ter uma ideia, tem gente que hoje é membro da igreja, mas nunca nem foi na igreja por causa da pandemia durante esses últimos 8 meses aí também. Com isso, a gente passou realmente de 10 transmissões aí semanais para quase 95 transmissões. Entre live de oração, novos cultos, programações, todos os ministérios, desde o Ministério Infantil ao Ministério de Idosos da igreja, por ser uma igreja centenária, ter diversos ministérios, foram se reinventando e tentando encontrar uma forma de conectar as pessoas que já participavam, mas além de conectar e só fazer manutenção, porque realmente eu creio que Deus não nos chamou para fazer manutenção de ministério, mas para fazer o avanço do reino dele. A gente conseguiu aí manter as pessoas, mas além disso, avançar, tanto que nesse tempo de quarentena, para você ter uma ideia, a gente lançou inclusive uma escola digital, onde as pessoas fazem tanto o discipulado, outros cursos da igreja, cursos de liderança de célula, de discipulador e por aí vai, integralmente e gratuitamente, e abriu isso para outras igrejas que precisavam de ajuda nesse tempo também, porque nós acreditamos que tudo que Deus dá para a gente é do reino, e por isso é sem custo. Essa plataforma é chamada ajornada.com.br, além de um discipulado geral para as pessoas que chegam na plataforma, cada igreja que quer topar participar, ela pode também entrar junto sem ter custo de nada e simplesmente usar a plataforma e conseguir colocar lá os seus próprios treinamentos, a sua própria integração da igreja para facilitar e assim abençoar também nesse tempo de quarentena outras igrejas. Mas nessa reinvenção toda, a gente começou tantos cultos, tantos programas, essa escola e tantas outras coisas, e a gente começou a falar, a gente precisa fazer alguma coisa unificada. Então a gente pegou, na verdade, e criou um link onde as pessoas que participavam de cada um desses cultos, que estavam sendo tocadas pelo Senhor, aceitando Jesus, se reconciliando, voltando para a igreja, pudessem acessar, e esse link era compartilhado no vídeo de cada uma dessas programações, que era, na verdade, o site da igreja, pibcuritiba.org.br/Jesus, para ser simples, para as pessoas lembrarem, conseguirem colocar, em todo final de culto, os pastores desafiando pessoas a aceitar Jesus. E para você ter uma ideia, nesse tempo dos últimos 8 meses aí, a gente teve aí mais de 1.500 pessoas acessando esse link, colocando os seus dados, querendo ter um acompanhamento, um discipulado. Só na juventude, a gente já discipulou mais de 500 pessoas, só nesse tempo de pandemia, com os nossos líderes, com o pessoal, e aí nós fazemos esse discipulado 1 a 1, para depois ir para o batismo, aqui é o formato que nós fazemos aqui na igreja, mas tem sido realmente, como você viu no vídeo, nós entendemos que entre o desânimo que nós estávamos no começo, preocupados com questões orçamentárias,
se a gente ia conseguir passar bem pela pandemia. A gente se preparou da melhor maneira possível, mas é muito complicado, porque ninguém esperava passar por tudo isso. A gente foi realmente surpreendido pelo Senhor ao ver, não só nas finanças da igreja, do povo se mantendo fiel, mas a gente conseguir, inclusive, pela bênção do Senhor, abrir outros novos 4 campos da igreja, mesmo em meio à pandemia, para que cada vez aí a gente esteja preparado para outros lugares também aqui na cidade de Curitiba, e cada um desses campos para pelo menos 500 pessoas que a gente está inaugurando agora até o final do ano. Então, assim, só para dizer para vocês, o reino de Deus continua avançando à medida que a gente vai se reinventando, conseguindo conectar as pessoas, manter aquilo que é mais difícil, que é o engajamento das pessoas. E, é claro, a gente começou os cultos de uma forma, foi trocando, foi reinventando, daqui a pouco fez um drive-in, daqui a pouco fez um culto com um estilo musical diferente, para que as pessoas pudessem estar mais conectadas realmente aí também com a igreja, com a juventude da igreja, onde eu faço parte aqui, na primeira igreja batista de Curitiba. Além disso, com a Semana de Avivamento, que é essa organização da qual eu faço parte, com muitos dos pastores aqui de Curitiba, a gente teve esse ano um desafio, porque nós fazemos os cultos nas igrejas e em estádios aqui normalmente, e esse ano o desafio era fazer em 25 cidades, simultâneo, totalmente online nesse evento. E para você ter uma ideia, entre essas 25 cidades, durante uma semana de cultos e programações, a gente teve aí mais de 120 mil pessoas participando também aí dos cultos nessa semana de avivamento. Assim, a gente percebe realmente que os números são muito grandes à medida que a gente consegue não só se reinventar, mas cooperar também, inclusive, para o avanço do reino de Deus. E meu sogro, meu pai também são pastores. Meu pai é pastor na Argentina, numa igreja menor. Meu sogro também é pastor numa igreja aqui em Curitiba, numa igreja menor. E eles também foram se reinventando com as transmissões pelo Facebook. A gente tentava ajudar dando uns toques, algumas coisas. A gente vê que cada igreja foi se reinventando nesse tempo para poder pastorear, alcançar. Mas você tem uma ideia? Tem igrejas menores, das quais eu conversei aqui da cidade de Curitiba mesmo, que participam desse movimento da Semana de Avivamento, e falam assim: pastor, a gente não tem estrutura, a gente consegue fazer talvez 2 transmissões, e é um esforço assim muito grande. Mas aí foi muito interessante, porque esse pastor falou assim para mim: pastor, mas como a dinâmica é diferente, quando a gente está mais em casa e a igreja não é tão grande, então eu entendi de Deus que eu vou ligar toda semana para os membros da igreja, eu vou pastorear por telefone, por reuniões do Zoom. Ele mantinha a sua igreja conectada com ele, ajudando com as células que ele já tinha na igreja, e essa igreja começou a crescer, mesmo tendo simplesmente 1 ou 2 transmissões aí por semana, que eram já os cultos regulares da igreja que eles faziam. Esse tempo é um tempo de a gente poder ouvir histórias e ver coisas que Deus tem feito através de outras igrejas, mas principalmente a gente voltar para casa, dobrar o joelho para assim: Deus, tá bom, mas o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para a minha igreja nesse tempo de pandemia? Entre as parcerias, entre aplicativos ou outros programas que a gente pode compartilhar, ajudar, e a gente vê que isso a gente pode fazer, com certeza, a gente quer se colocar à disposição como a primeira igreja batista de Curitiba. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma situação, depois você pode mandar um e-mail, mandar uma mensagem. Aqueles que estão mais próximos querem um dia vir visitar para conhecer a estrutura, não tem problema nenhum, porque a gente acredita que realmente tudo que Deus nos deu, a gente tem que poder ajudar também os nossos irmãos aí em Cristo, porque não é uma igreja só que vai crescer e alcançar uma cidade. Isso é impossível de acontecer, mas eu creio realmente que um conjunto de igrejas de várias denominações diferentes podem sim alcançar uma cidade inteira e até um país na nossa própria geração, o que uma igreja só nunca vai conseguir. E por isso que nós temos orado por um avivamento e orado pela unidade entre não só as organizações, como nós estamos vendo hoje aqui, mas também unidade entre igrejas locais em cada cidade. Para você ter uma ideia, fechando já esse tempo aqui com vocês, durante a Semana de Avivamento que nós tivemos esse ano, que foi online, nós tínhamos várias pessoas interagindo pelo chat, junto com as pessoas que estavam participando, compartilhando pedidos de oração, algumas coisas diferentes. Mas uma menina, que por acaso até é da nossa igreja, eu não sabia antes quando ela fez isso, ela, durante um dos cultos, começou a compartilhar entre os pedidos, e ela falou que, na verdade, ela queria tirar a própria vida, ela queria se matar naquela semana. E aí a gente começou a conversar, eu consegui conversar com ela pelo chat, ela mandou uma mensagem para mim no meu Instagram, e durante o culto mesmo eu comecei a conversar com ela me passou o celular dela, eu liguei para ela, e aí eu descobri que ela era da nossa igreja, mas eu não a conhecia, ela tinha chegado fazia pouco tempo, e tinha tido algum problema no seu discipulado inicial ali na igreja,
E foi muito interessante porque nessa conversa Deus começou a revelar algumas coisas da vida dela até, na verdade. E aí hoje essa menina já terminou o discipulado, está se preparando para o batismo já ali na igreja, que está fazendo com uma certa limitação por causa da quantidade de pessoas que estão esperando para serem batizadas. Participa da minha própria célula e está super bem hoje em dia também. Então, assim, é tão gostoso ver como Deus tem feito as coisas. Ou então, semana passada na igreja, onde a gente batizou um menino que se converteu durante o culto drive-in, que a gente fez um culto da juventude, que foi um drive-in, um espaço separado lá também. O que a gente precisa lembrar e entender é que a gente não pode simplesmente desanimar pelas adversidades que estão à nossa frente. A gente não sabe nem quanto tempo vai durar a pandemia ainda. E a gente não pode ficar simplesmente esperando a pandemia passar para daí fazer alguma coisa, para daí retomar os trabalhos, porque a obra de Deus não para. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero poder ter te ajudado um pouquinho aí nesse tempo. E quero dizer que estou orando por cada um de vocês, por cada igreja e cada ministério representado aqui nesse tempo também, nesse webinar. Deus abençoe vocês, gente. Amém. Muito obrigado, Lucas, pelo compartilhar da sua história e daquilo que vocês têm vivido aí em Curitiba. Eu vou pedir agora para o Dili. E antes do Dili começar a contar um pouquinho, dois recadinhos. A gente vai estender um pouco o nosso tempo, alguns minutos, mas eu quero encorajar você a ficar e principalmente a participar dos pequenos grupos. Eu acho que nos pequenos grupos vão ser o espaço onde vocês vão tirar muitas dúvidas e vão fazer todas as perguntas que vocês querem sobre os temas que a gente preparou para vocês. Então, Dili, aí o outro recado, então, não lembro, mas enfim, aguardem a gente para os pequenos grupos. E, Dili, agora você compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência aí no digital. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Eu sou o Gili Ferraz, faço parte da Jocum, do movimento Jesus for All, e é uma honra poder estar com os irmãos aqui compartilhando um pouquinho daquilo que a gente tem vivenciado. Quero contar duas histórias bem rápidas para vocês. A primeira é sobre como está esse movimento missionário nesse tempo de pandemia com o mundo digital. Então, hoje nós temos um desafio. Nós temos orado diariamente por 1 milhão de missionários indianos que vão proclamar o evangelho em toda a Índia e da Índia para outras nações. Mas como pode se levantar 1 milhão de missionários num tempo onde não pode viajar, não tem como você avançar? Tem um amigo lá, missionário na Índia, que ele tem orado por isso já há alguns anos. E aí o que acontece? Quando ele me compartilhou a visão, eu fui pesquisar na internet quantos indianos têm acesso à internet. 435 milhões de indianos têm acesso à internet antes da pandemia. Então, provavelmente esse número vai aumentar pós-pandemia. Nós conversamos quantos cristãos tem lá. Ele falou, cara, aproximadamente 80 milhões. Então, você tem aí em torno de 1,5% que você precisaria levantar de missionários entre os cristãos locais. Então, como se faz isso? Estamos trabalhando e planejando para que isso aconteça de maneira online, porque você tem um acesso muito grande, fazendo a informação e o desafio dos povos chegando para eles. Então, através da internet, está havendo uma onda de recrutamento de pessoas para missões durante esse tempo de pandemia. Então, esse mundo digital tem feito a gente chegar em lugares até fechados. E a segunda coisa é sobre a questão do evangelismo digital. Nós temos tido uma oportunidade, eu tenho andado por muitas igrejas no Brasil e até fora do Brasil, treinando o pessoal para poder proclamar o evangelho. Mas eu tenho me deparado com algumas situações em que nós, muitas vezes nas ruas, vamos para alguns lugares mais complexos, às vezes como a boca de fumo, às vezes como uma área de prostituição, ou às vezes em áreas muito ricas, onde as pessoas não têm tantas igrejas ali acessíveis, e são lugares que para a gente talvez é mais complexo de alcançar, mas nas mídias sociais também. Então eu vou dar um exemplo, eu faço parte de um grupo fechado de automutilação, pessoas que acabam se cortando, têm essa prática e têm as suas lutas. E durante a pandemia, esse número de postagens nesse grupo aumentou absurdamente. E aí toda postagem, o que a gente faz? Eu vou lá, mando uma mensagem do pessoal para a pessoa, oro pela pessoa, mando meu WhatsApp para a pessoa, falo assim, a gente está à disposição para poder orar com você, conversar com você. E seriam os becos das ruas, existem os becos da internet. Então, nós temos tido a experiência de poder abençoar a vida de pessoas, de poder compartilhar Jesus e de ver pessoas
se rendendo a Cristo nesses grupos também. Então, a palavra é... Eu me deparei com uma situação, agora há pouco tempo atrás, de que uma pessoa fez uma postagem nesse grupo e uma outra pessoa comentou. Eu fui lá naquela que comentou, mandei a mensagem para ela, ela mandou o WhatsApp dela, me adicionou e a gente começou a conversar. Ela mora numa cidade do Paraná. Eu falei, ei, você gostaria de ter alguém que pudesse te acompanhar, te ajudar, talvez orar com você, te ouvir? Ela falou sim. Aí eu entrei em contato com alguém que está na cidade para poder acompanhar ela. Aí eu vi uma outra postagem de uma pessoa que mora lá na Lagoas. E ela estava lá complexa, com a situação difícil de se portar, de se automutilar. E eu pude orar por ela, eu pude falar de Jesus para ela. Eu falei assim, você quer alguém que possa te ajudar, caminhar com você, orar por você? Ela falou sim, eu gostaria. Então eu pude conectar com outras pessoas. Existe um clamor nas redes sociais, existe um clamor na internet, onde as pessoas andam em becos na internet, andam em lugares obscuros. A internet pode ser uma bênção para alguns e pode ser terrível para outros. Mas eu e você estamos dispostos a sermos respostas para esses que estão clamando? Eu e você estamos dispostos a separar um tempo do nosso dia para pegar o nosso telefone e a gente entrar em contato com essa pessoa e orar? Uma das mensagens que cortou meu coração lá foi uma mulher que falou assim, é normal a gente começar a se cortar aos 37 anos. Uma mulher, mãe de 3 filhos, passando por uma dificuldade, recém-divorciada e passando por momentos de dificuldade. Eu pude orar, pude abençoar a vida dela, pude conectar ela com pessoas da igreja local, da cidade, do estado que ela está. Mas isso requer tempo. Então, eu e você como igreja, agora nós precisamos ser respostas para essas pessoas que estão desesperadas. Há um clamor. O campo está pronto, então existe um clamor na internet. Então, vai requerer tempo, vai requerer dos nossos recursos, vai requerer da gente poder se mover na direção dessas pessoas, sair do digital e ir também presencialmente. Mas tudo está começando pelas redes sociais, pela internet, porque as pessoas estão gritando e clamando por socorro. E eu e você temos a resposta. Então, fica um encorajamento para você, para que você possa ser resposta. Se você der uma busca, Facebook, Instagram, Telegram, você vai encontrar muitos grupos como esse que eu estou te falando e você pode entrar ali e você pode preparar pessoas na sua igreja para serem respostas ali nesses lugares, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz. Obrigado, Carol. Valeu, gente. Amém. Muito inspirador todas essas histórias. E eu queria compartilhar com vocês agora, nós fizemos uma pesquisa antes desse evento e a gente percebeu, por uma das perguntas, que muitos líderes e pastores não imaginam que já existem ministérios que estão trabalhando dentro do ambiente digital com um propósito evangelístico. Então, hoje a gente queria trazer aqui 3 ministérios, dos quais vocês podem conhecer, saber o que eles estão fazendo e principalmente se envolver com eles. Então, eu quero começar primeiro com o Marcos Arão, ele é da Cru, e ele vai compartilhar um pouquinho o que a Cru está fazendo dentro do ambiente digital. Olá, Carol. Olá. Muito obrigado. Deixa eu ligar o meu vídeo aqui. Pronto. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Arão. Eu sou diretor de estratégias digitais da Cru. A Cru é um ministério que é muito conhecido pelo trabalho com universitários, mas nós temos também outros ministérios. Antigamente nós éramos conhecidos como Cruzado Estudantil. Nós temos outros ministérios e ministério que trabalha especificamente com estratégias digitais. É um ministério que se foca, o nosso foco é em alcançar pessoas através do digital. Nós focamos em inovação, trabalhando com plataformas evangelísticas, como sites, aplicativos e tudo mais. Se você, por exemplo, chegar agora no Google e digitar lá, Deus, por favor, me ajude, o primeiro resultado que você vai ver vai ser de um site chamado suaescolha.com, que é uma das nossas plataformas evangelísticas, e apenas nessa plataforma, nesse ano de 2020, nós alcançamos mais de 10 milhões, a contagem agora está em 10.919.304 pessoas que nós alcançamos através dessa plataforma digital de 1º de janeiro até ontem à noite. E nesse mesmo site, nessa mesma plataforma, suaescolha.com,
209.404 pessoas indicaram o desejo de receber a Cristo. Eles deram um duplo clique lá, um clique numa página que explica o plano de salvação e numa outra página fazendo uma confirmação se elas realmente têm certeza disso que ela está falando. E essas 209 mil, quase 210 mil pessoas, de 1º de janeiro até ontem, à noite, eles fizeram esse duplo clique dizendo que querem, que têm o desejo de receber a Cristo como Salvador. E essas pessoas, desses 209 mil, cerca de 50% deles se inscreveram no que a gente chama de um discipulado automatizado, vamos dizer assim. São kits de discipulado, onde eles são acompanhados por um de nossos missionários digitais. Hoje eu tenho uma equipe de quase 140 pessoas que acompanham essas pessoas que recebem a Cristo, encaminhando elas para uma igreja, porque a maioria delas não tem nenhuma ligação com igrejas, né? Não são pessoas cristãs, são realmente não cristãos que chegaram à plataforma através de um de nossos anúncios e tudo mais. Então, o nosso foco é em receber essas pessoas, alcançar as pessoas que não estão sendo alcançadas. Uma das máximas que a gente sempre usa lá com a nossa equipe é que para alcançar as pessoas que ninguém está alcançando, nós precisamos fazer coisas que ninguém está fazendo. Uma das nossas, na outra plataforma, o estouenfrentando.com, é uma plataforma onde a gente tenta alcançar uma pessoa que nunca chegaria numa igreja. Lá tem várias histórias, histórias difíceis, como de temas como abuso sexual, depressão, violência doméstica e tudo mais. Então a gente conta a pessoa conta a sua história lá naquela plataforma. É uma plataforma totalmente segura, totalmente anônima. Nem a pessoa que está respondendo, nem a pessoa que responde sabe quem é a pessoa com quem está conversando, e a pessoa entra ali, lê uma história sobre violência doméstica e lá no final dessa história a pessoa está dizendo: olha, se você está passando por esse problema, saiba que o que me ajudou a passar por esse problema é que eu não passei por isso sozinha. Se você não quer passar por isso sozinha, então você entra em contato, deixe seu contato aqui, que alguém da nossa equipe vai falar com você. E são muitas pessoas, são muitas histórias que nós recebemos, histórias terríveis, histórias horríveis, pessoas que estão a ponto de suicidar. Nós tivemos já casos de que nós demoramos alguns dias para responder, e quando respondemos, outra pessoa respondeu, o filho da pessoa respondeu, dizendo que aquela pessoa já havia se suicidado. Então a gente tem uma demanda muito grande, nós temos muitas pessoas, e vocês não fazem ideia de como as pessoas estão buscando a Deus através da internet. A gente recebe muitas mensagens de pessoas dizendo: olha, como eu faço para que Deus escute as minhas orações? Como eu faço para servir a Deus, porque eu já tentei ir para a igreja e não consigo? Como é que eu faço para... Uma das perguntas que a gente mais escuta é para qual igreja eu vou, porque tem tantas opções. Então, a gente tem muita demanda de pessoas que estão chegando através de nós, através de nossas plataformas. E a CRU, desde 2013, investe pesadíssimo em tecnologia, em inovação de estratégias também. Nós estamos no meio de uma hackathon, que é uma maratona de programação, que está acontecendo nesse fim de semana. A gente reúne muitos especialistas, programadores, uma galera para pensar como a CRU pode ajudar a igreja a alcançar mais pessoas para Cristo. E o que vocês fazem com todas essas pessoas, Arão? Nós não somos uma igreja, né? Nós somos um ministério, uma organização para-eclesiástica, e nós pegamos essas pessoas e levamos elas até uma igreja mais próxima, no caso da casa delas, ou algumas igrejas parceiras que nós já temos parceria, e nós estamos encaminhando essas pessoas, porque a CRU acredita que na igreja é onde as pessoas vão crescer em sua fé, onde elas vão entrar num grupo de discipulado. Nós temos acompanhamentos de grupo de discipulado também, mas no final de nossos currículos, a última lição, vamos dizer assim, é sempre como achar uma boa igreja. Então, os nossos missionários digitais, eles estão sempre dispostos a, quando chegar no final, encaminhar essa pessoa e ajudar essa pessoa a procurar uma nova igreja. Nós temos também aplicativos inovadores, e se você quiser saber mais como você pode
usar a nossa série de aplicativos. Nós temos 7 aplicativos com coisas que vocês nunca ouviram falar, provavelmente, que podem fazer muita coisa, ajudar muito a igreja, inclusive mobilizar pessoas para missões, mobilizar pequeno grupo, organizar pequenos grupos em missões digitais ou presenciais. E se você quiser saber mais, você pode ir para o nosso grupo lá, que a Carol vai colocar o link depois, que vai ser um prazer mostrar tudo isso para vocês, mostrar como a gente faz isso, como você pode fazer parte, como a sua igreja pode se beneficiar com isso também. Obviamente, como nós somos uma missão, tudo isso é gratuito, nada disso é pago e você pode usufruir para que o reino de Deus cresça e você e sua igreja contribuam para isso. É isso, Carol. Amém. Muito bom. Novamente, eu vou pedir desculpas, nós vamos passar um pouco do nosso tempo, mas eu tenho certeza que tudo que vai ser compartilhado aqui vai ser assim, de extrema relevância para você, para o seu ministério, para a sua igreja. Queria chamar agora o Lucas Murbach, da CV, da Christian Vision, que também é um ministério para ferramentas e para desenvolvimento de evangelismo no ambiente digital. E ele vai falar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui na CV. Lucas. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Quero agradecer pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês e falar sobre a Christian Vision. Assim como o Arão estava compartilhando, a Christian Vision tem se dedicado, a Christian Vision tem desenvolvido projetos a fim de servir o cristão, de servir a igreja local, para que possa alcançar pessoas pela internet. Nós temos projetos em desenvolvimento, nós temos projetos disponíveis para que você, como cristão, indivíduo, possa se sentir encorajado e compartilhar a sua fé em Jesus Cristo, mas nós temos projetos no qual a sua igreja pode se envolver e, dessa forma, pela internet, alcançar pessoas. Nós temos testemunhado, histórias magníficas, histórias maravilhosas no mundo todo e especificamente no Brasil. A Christian Vision é um ministério cristão internacional, nós não somos uma igreja também, mas nós temos esse desejo, essa paixão pelo evangelismo e a gente quer fazer isso disponível para você, para que você possa usar, para que você possa se sentir inspirado, encorajado, que você tenha conteúdo. Nós temos 3 projetos que estão em andamento no Brasil e nesse período de pandemia, o crescimento em todos eles foi algo extremamente significativo. Os cristãos, de um lado, buscando ferramentas para poder alcançar pessoas, mas, por um outro lado, essa seara tremenda de pessoas que estão querendo conhecer Jesus, querendo conhecer um alívio para a sua vida, querendo conhecer uma nova perspectiva. Tá? Assim como o Arão falou, a Carol acho que vai compartilhar com todos vocês os projetos que estão em desenvolvimento, o que a Christian Vision tem feito, não só no Brasil, mas no mundo todo, e como você pode se envolver com isso. Mas eu queria te encorajar a nos conhecer. Um dos nossos projetos, acho que é muito legal de falar aqui com vocês, é o projeto CV Outreach, no qual a gente se propõe a conectar pessoas na internet às igrejas locais mais próximas a ela. Nós temos uma tecnologia que faz isso automaticamente. Essas pessoas são alcançadas por conteúdos de evangelismo na internet, através de marketing digital, campanhas de marketing digital, e a partir da interação dessas pessoas com esses conteúdos, nós conectamos elas com a igreja local. Mas veja bem, o Brasil é um país que tem quase 5.000 municípios. Como a gente vai alcançar uma igreja, ter uma igreja parceira em cada município? Esse é o nosso convite, o desafio para vocês aqui hoje, de se envolverem com todos esses projetos que se preocupam em fazer um evangelismo pelas redes sociais, pelas mídias digitais, mas que você possa conhecer também esse projeto da Christian Vision, no qual a sua igreja pode ser uma parceira direta nossa. E dessa forma, atuar já no acolhimento, no discipulado e no evangelismo de pessoas na internet. A gente tem muito mais para conversar, temos muito mais para falar, mas por conta do nosso tempo, eu quero aqui deixar um gostinho de quero mais. Nos conheça, vocês vão receber o link dos nossos projetos e glória a Deus porque nós temos essa oportunidade de conversar com a igreja brasileira nesse momento. Carol, obrigado. Pessoal, obrigado pela atenção. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Eu queria chamar agora o Rodrigo, do Vocari, e ele vai compartilhar um pouco de uma experiência muito peculiar que eles tiveram no ministério
e uma história de conexão que foi muito especial também. Rodrigo, fica à vontade. Valeu, Carol. Obrigado. Gente, é um prazerzão estar aqui com vocês essa manhã, ouvindo tanto testemunho bacana daquilo que Deus está fazendo. Bom, meu nome é Rodrigo, eu faço parte do movimento Vocari. O Vocari é um movimento de despertamento vocacional, ele reúne hoje mais de 40 organizações que trabalham com a intenção de ajudar o jovem a entender a sua vocação, o seu chamado na missão de Deus e se conectar com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E, normalmente, o Vocari ele realiza vários eventos ao longo do ano. Com todo esse novo normal que a gente está vivendo, a gente foi impossibilitado de realizar eventos presenciais, e o que a gente começou a se perguntar como equipe era como que a gente poderia continuar ajudando o jovem a se conectar com a missão de Deus, a despertar a vocação dele, usando a tecnologia, usando os meios sociais. Mas a gente queria ir um pouco além, a gente queria não só envolvê-lo no ambiente digital, mas o ambiente digital por si só, ele às vezes nos leva a ficar naquela zona de conforto, né? A gente senta e a gente só escuta, a gente só recebe, a gente só assiste. E a gente queria usar esse ambiente para que, de alguma maneira, esse ambiente levasse o jovem a fazer algo, a se envolver na missão de Deus, a sair da sua zona de conforto. E aí, uma das organizações que fazem parte do movimento Vocari é o Expresso Ação. Eles tinham uma ferramenta digital, eles gamificaram ações voluntárias, né? Então, a gente criou o Vocari em Ação, que era um game onde a gente cadastrou 500 jovens do Brasil inteiro, e ao longo de 30 dias no mês de julho, esses jovens eles foram divididos em 10 equipes e eles tinham 18 tarefas para cumprir. E cada tarefa ela tinha uma pontuação diferente, cada tarefa eles tinham que colocar todas as ações que estavam realizando nessa plataforma. Então, tinha ponto, quando eles engajavam alguém, eles pontuavam mais. E a gente experimentou assim, um mover de Deus impressionante, que depois de 30 dias de ação, de game, de jogos, claro que, como todo game, né, tem a equipe vencedora, tinham prêmios, e os prêmios foram muito bacanas que a gente conseguiu com os parceiros, mas a gente pôde colher no final de 30 dias, eu queria compartilhar alguns números, né? Foram mais de 7 mil boas ações realizadas, a gente tinha, por exemplo, entre as tarefas que eles tinham que cumprir, eles tinham que presentear profissionais na linha de frente que estavam combatendo o Covid-19, tinham que orar por povos não alcançados, tinham que comprar de pequenos negócios, tinham que doar sangue, tinham que ligar para o pastor dele, orar pela vida do pastor e pedir para o pastor dar uma missão para ele cumprir. Então, eram ações que eles tinham que realizar ao longo do mês de julho, que ao fazer essas ações, eles estavam sinalizando o reino de Deus, estavam impactando a vida de pessoas e estavam virando o seu mundo de cabeça para baixo, que é um dos slogans do movimento Vocari. Então, foram mais de 7 mil boas ações realizadas, a gente teve mais de 2 mil profissionais da linha de frente presenteados, atendentes de telemarketing que receberam ligações de jovens para orar pela vida deles, não para reclamar de um serviço ou de um produto, mas para dizer que Jesus amava eles e que eles queriam fazer uma ação. Então, vocês podem ter ideia assim, de quantos testemunhos a gente teve com essas ações, de quantas pessoas foram impactadas, foram transformadas. Então, essa foi uma experiência muito legal que Deus permitiu que o Vocari vivesse. A ideia nossa agora é que a gente tenha, todo ano a gente realiza o Vocari em Ação, e através de um game, de um jogo, esses jovens puderam ao longo, foram mais de 2 mil pessoas alcançadas, envolvidas nesse jogo. Esses 500 jovens envolveram outras pessoas, engajaram outras pessoas para que elas pudessem estar fazendo essas ações. Então, fica aí um pouco daquilo que Deus fez. Você pode saber mais no site do Vocari, nas nossas mídias sociais. Vai ser um prazerzão poder compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo. Obrigado, Carol. Amém. Muito legal. Então, vocês estão vendo muitas coisas práticas que a gente pode fazer dentro desse ambiente digital. E para a gente já caminhar para o nosso fim e a gente passar para o segundo momento, que é onde eu acho vai ser ali a cereja do nosso evento aqui, o tempo com especialistas em 5 temas que com certeza você e a sua igreja
se beneficiar muito com o que eles vão compartilhar. Eu vou chamar o Aníbal para compartilhar com a gente mais um ministério que tem feito um trabalho dentro do ambiente digital. Aníbal, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade, agradeço ao pastor Jonathan por esse convite. E falando um pouquinho da Plug, é um ministério que começou, que Deus deu esse sonho para mim em 2012, e é um ministério que pluga pessoas com pessoas através da tecnologia para levar elas a Cristo. E Deus foi abrindo portas desde 2012, né? Eu fui estudar missologia, né? Fazer missões, e carinhosamente minhas irmãs me chamam de missionário gourmetizado. Elas são missionárias na África e no Haiti, e Deus me deu chamado para trabalhar atrás do computador, então elas me chamaram de missionário gourmetizado. Mas hoje elas sabem por que Deus preparou esse momento, né? Eu criei a Plug em 2012, depois disso fui estudar, Deus foi abrindo oportunidades, eu fui trabalhar com missões sociais, trabalhar com tecnologia social no IMBRA, que é uma missão, a Rotinha que falou que era pouco trabalha também. Depois disso eu trabalhei na CV durante 2 anos e foi um momento de crescimento, até que em dezembro Deus me levou para uma missão, para uma empresa de tecnologia para igrejas. Eu falei, poxa Deus, eu trabalho com missões, por que eu estou indo lá para uma empresa de tecnologia para igrejas, né? E fiquei meio assim, mas orei, Deus confirmou com os parentes, e Deus foi abrindo a porta e fui para lá. E aí Deus, em março, ele respondeu, porque eu deveria estar numa empresa trabalhando com tecnologia para igrejas. Porque em março fechou simplesmente tudo, né? As igrejas precisando de ajuda. E a frase que eu mais ouvi agora em 2020 foi: a igreja foi empurrada, né? Eu vi de pastores, a igreja foi empurrada para a internet. E aí a gente está vendo aqui tantos testemunhos, tantas pessoas, a CRU, a Christian Vision, que Deus já estava preparando esse momento, né? Então, a gente vai ter as salas agora, a gente vai estar compartilhando um pouquinho, né, da Plug, né, de ferramentas. A Plug, ela trabalha com voluntários que atuam em diversas áreas, e a gente apresenta aí para as igrejas, para as missões, essas ferramentas, né? Às vezes elas não sabem que existem produtos gratuitos, que aí pode ajudar ela, né? O pessoal da CRU, o pessoal da CV Outreach já usa esses produtos, e outras missões e outras igrejas podem usar isso também. Então a Plug tem consultores, tem pessoas o Kiyoshi, que é um dos líderes lá, é um cara especialista nisso, que vai estar conversando com a gente lá na sala. Então assim, plug.org.br, você faz a inscrição lá, você vai poder conhecer mais ferramentas, né, ver um pouquinho já dos nossos trabalhos. Então assim, Deus ele usa, ele transforma, né, o mal em bem, e ele usou esse momento de 2020 para transformar essa maldade, essa coisa ruim, né, da pandemia, em algo bom, que é levar a igreja para a internet, né? Então, eu espero vocês lá na sala, vamos conversar, falar um pouquinho mais sobre as ferramentas, e Deus abençoe. Quem não for, vai ficar gravado, e tem o site da Plug também para vocês estarem conhecendo, tá bom? Até mais, gente. Legal, Aníbal, muito obrigada. Gente, estamos agora na reta final aqui do nosso webinar. Eu vou agora compartilhar no chat 5 links de 5 salas onde nós estaremos agora com pessoas especialistas, pessoas que vão compartilhar conhecimento prático e aonde você vai poder tirar muito pessoal essas suas dúvidas sobre esses temas. Você vai ter que escolher entre uma dessas salas, não vai dar para participar das 5, porque elas vão acontecer simultaneamente, mas vocês depois vão receber acesso aos outros conteúdos para vocês acessarem depois, mas aproveitem esse momento, pensem exatamente quais são os temas que agora estão mais latentes para vocês, que vocês sentem mais dificuldade ou que vocês querem conhecer mais a respeito. Entrem nessa sala, ouçam o que esses especialistas têm a dizer e a compartilhar com vocês. São pessoas que estão trabalhando dentro do ambiente digital com todos os conteúdos que vão ser compartilhados. E tirem as suas dúvidas, aproveitem para tirar suas dúvidas. O tempo que a gente vai dedicar agora vai ser muito mais para vocês perguntarem e eles responderem do que, de fato, a gente poder compartilhar mais conteúdos. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Nós tivemos aqui mais de 100 pessoas conectadas nesse primeiro bloco. A gente está muito feliz de poder compartilhar tudo isso com vocês. E agora a gente se encontra em uma dessas 5 salas. Já está aí no chat de vocês.
Vocês receberam também esses links no e-mail de vocês hoje pela manhã. Então, o e-mail que vocês cadastraram para participar aqui do webinar já está lá. Eu peço que vocês agora escolham os seus links, né, as suas salas, os seus temas e migrem para lá, como se a gente estivesse realmente no evento presencial e agora a gente vai se dividir em pequenas salas e eu espero que realmente seja uma bênção. Então, fiquem super à vontade, vão caminhando para suas salas, para os seus eventos. Pode ser que vocês vão ficar um pouquinho em sala de espera e aí a gente já abre essa sala e os especialistas começam a compartilhar, então, os seus conteúdos. Mais uma vez, muito obrigada e que Deus abençoe a todos vocês.